Olá! Continuando com nossa aula sobre verbos, nós vamos ver agora alguns verbos irregulares no pretérito indefinido em espanhol, né? Nós tínhamos visto que os verbos regulares, assim como em português, também em espanhol, tem os verbos regulares. Esses verbos regulares são aqueles verbos o quê? Que há que poner más la atención. Então, vamos ver alguns verbos regulares no pretérito indefinido em espanhol. Los verbos que veremos: venir, decir, estar, poder, poner, querer, saber, tener e traer. Esses são os verbos regulares que dão mais problemas no pretérito indefinido. Então, vamos a conhecê-los. Como se formam esses verbos no pretérito indefinido? Tem a terminação específica, que é anduv, dir, estuv, pud, pus, quis, sup, tuv, trar e vim. Verbo poder. Yo no ir al cine ayer. Qual forma que vocês vão escolher? Pude, pudimos, pudiste, pudisteis, pudo, pudieron. Yo no pude. Eu não pude ir ao cine ayer. Eu não pude ir ao cinema ontem. Minha irmã sí pudo ir ao cine ayer. Então, preste atenção que muda. Minha irmã sim pôde ir ao cinema ayer. Fica esquisito, mas é isso mesmo. É pudo, pudo. Porque o poder é um verbo irregular. E nós estamos vendo o quê? Os verbos irregulares no pretérito indefinido. Então, minha irmã sí pudo ir ao cine ayer. Verbo querer. Outro verbo também irregular. Yo, o quê? Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisistes, quisieram. Yo quise ir de compras ayer. Ontem eu quis sair para fazer comprinhas, sair de compras. Então, yo quise ir de compras ayer. Tu no quisiste ir de compras ayer. Mi prima quiso ir de compras ayer. Verbo venir, outro verbo também com irregular. Vamos ver, então, como que é a conjugação dele no pretérito indefinido. Mis abuelos, o quê? Vine, viniste, vino, vinimos, vinistes, vinieron. Mis abuelos vinieron de Fênix ayer. Mi tío, vine, viniste, vino, vinimos, vinistes, vinieron. Mi tío, o quê? Vino de Los Angeles ayer. Parece estranho porque lembra o português de vinho, né? Mas não é isso mesmo. Meu tio veio de Los Angeles ontem. Então, mi tío vino de Los Angeles ayer. Verbo estar. Ele é irregular no pretérito indefinido. Yo no estuve, estuviste, estuvo. Estuvimos, estuvistes ou estuvieram. Yo no o quê? Eu não estuve en el cine ayer. Eu não estive no cinema ontem. Eu não fui no cinema ontem. Mi família, o quê? Estuvo em casa à noite. Minha família esteve em casa ontem à noite. Pongan atenção. A noite não é noite puro. Tem diferença de a noite para noite. A noite é ontem à noite. Verbo tener, que é o verbo ter. Yo, o quê? Tuve, tuviste, tuvo. Tuvimos, tuvistes, tuvieram. Yo tuve que limpiar la casa ayer. Eu tive que limpar a casa ontem. Helena, o quê? Tuvo que sacar la basura ayer. A Helena teve que tirar, né? Jogar o lixo ontem. Tirar a lixeira ontem, tirar o lixo da lixeira ontem. Verbo decir, que é o verbo dizer. El senhor Gomes te, o quê? Dijo, dijiste, dijo, dijimos, dijistes, dijeron. El senhor Gomes te dijo buenos dias a ti.
Ponham atenção que o espanhol é uma língua que gosta de enfatizar muito o uso do pronome, né? O espanhol enfatiza muito. Então, ele, senhor Gomes, te dijo buenos dias a ti. Ele falou para você, te falou. Quer dizer, te dijo a ti. Podia ter sido só, o senhor Gomes te dijo buenos dias. Mas o espanhol é uma língua que, eu falei, ele enfatiza muito, então fica. Ele, senhor Gomes, te dijo buenos dias a ti. Ustedes no o quê? No dijeron nada em la classe. UDS é a abreviatura de ustedes. Tá? Então, vocês, os senhores, as senhoras, não disseram nada na aula. Verbo traer, verbo trazer, é outro irregular. Yo te, o quê? Traje, trajiste, trajo, trajimos, trajistes, trajeram. Yo te traje la comida. Eu trouxe a comida, eu trouxe a refeição para você. Comida em espanhol pode também refeição. Refeição em espanhol se fala comida. Ele te, o quê? Trajo la bebida. Ela trouxe a bebida para você. Ele te trajo la bebida. Nosotros, o quê? Te trajimos el postre. Nós trouxemos para você a sobremesa. Postre é sobremesa. Verbo saber, outro verbo irregular. Beto no lo, o quê? Supe, supiste, supo. Supimos, supiste, supieron. Beto no lo, supo hasta que yo lo dije. Que o Beto não sabia de nada até que eu falei para ele. Eu contei alguma coisa para ele. Verbo poner. Mi hermana, o quê? Puse, pusiste, puso. Pusimos, pusistes, pusieron. Mi hermana puso la mesa à noite. A minha irmã colocou a mesa ontem à noite. Yo no puse la mesa ayer. Eu não coloquei a mesa ontem. E então, recordaram-lo bastante sobre verbos em pretérito? Bom, gente, nós vimos, né, os pretéritos já perfeito, o pretérito indefinido, o pretérito imperfeito, tudo do indicativo em espanhol. Vimos agora um pouco de verbos irregulares. E antes de passar para o modo subjuntivo, nós vamos ver um pouquinho sobre o futuro. Futuro de indicativo. Sean bem-vindos. ¿Sabes cuál es uno de los tiempos verbales más fáciles de conjugar-se? Qual é o verbo mais fácil de conjugar em espanhol? Muy bien, é o futuro. Por quê? No presenta dificuldades particulares e é provavelmente uma das formas mais fáceis de conjugar. Verbos regulares. Em los verbos regulares, el futuro se forma añadiendo, que acrescentando, simplesmente al infinitivo del verbo una única terminación para todas las conjugaciones. Muy fácil. Construção. Verbos regulares, terminados em ar. Exemplos. Verbo cantar. Cantarei, cantarás, cantará. Cantaremos, cantareis, cantarão. Terminados em er. Vender. Venderei, venderás, venderá. Venderemos, vendereis, venderão. Verbos terminados em ir. Partirei, partirás, partirá. Partiremos, partireis, partirão. Então, como que é a construção dos verbos regulares? Acabamos de ver, você vai pegar a terminação do verbo e vai colocar a terminação, por exemplo, cantar, cantarei, amar, amarei, estudar, estudarei, comer, comerei, viver, viverei. Então, a terminação é simples, do futuro a terminação é simples dos verbos regulares. Dos verbos irregulares, verbo caber, vamos supor, cabres, cabrás, cabrá, cabremos, cabreis, cabrã. Decir, direi, dirás, dirá, diremos, direis, dirão. Haber, abre, abrás, abrá, abremos, abreis, abrão. Verbo a ser, que é fazer, are, arás, ará, aremos, areis, arão. Poder, podré, podrás, podrá, podremos, podreis, podrão. Poner, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondreis, pondrão. Querer, querrei, querrás, querrá, querremos, querreis, querrão. Saber, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabreis, sabrão.
Esta que é a construção do futuro desses verbos irregulares. Lembrando que os verbos regulares é mais fácil aquela terminação que nós vimos agora no slide anterior. Mais verbos irregulares. Salir, que é sair. Saldré, saldrá, saldrá. Saldremos, saldrei, saldrão. Tener, que é o verbo ter. Tendré, tendrás, tendrá. Tendremos, tendreis, tendrão. Valer, valdré, valdrás, valdrá. Valdremos, valdreis, valdrão. Venir, que é o verbo vir. Vendré, vendrás, vendrá. Vendremos, vendreis, vendrão. Fíjate que las terminaciones son las mismas que para os verbos regulares. O que é esse fíjate? O fíjate é pongan la atención, preste atenção, olhe. As terminações são as mesmas, as terminações dos verbos irregulares são as mesmas que para os verbos regulares. Pero há um detalhe sobre os verbos derivados que não sei se ustedes já sabem. Qual que é? Ojo. Todos os verbos derivados de estos que acabamos de ver também se conjugam de la mesma maneira, excepto estos al lado, que se conjugam como verbos regulares. Então, pongan atenção, né? Tudo na vida, toda regra tem exceção. Então, todos os verbos derivados daquele que nós acabamos de ver se conjugam da mesma forma, da mesma maneira, exceto esses que estão ao lado, que são conjugados como verbos regulares. Bendecir, bendeciré. Contradecir, contradeciré. Maldecir, maldeciré. Predecir, predeciré. Ojo. Ustedes sabem quais são os principais usos do futuro de indicativo? Vamos falar para o nosso amiguinho aí que nós sabemos. Valor temporal. O futuro marca que o processo del que se habla é posterior en el tiempo ao momento em que se habla. Exemplo, mañana lloverá, amanhã choverá. El ano que viene iré a la universidade, no ano que vem irei à universidade. Sempre existe uma dose de incertidumbre, de incerteza em los empleos del futuro. Nunca se pode estar seguro de la realização de uma acção situada en el futuro. Valor de ordem. El futuro é a menudo, quer dizer, é frequentemente utilizado como equivalente del imperativo. Exemplo, usted nos pagará la mitad del valor el miércoles próximo e el resto a la recepción del pedido. Então, o senhor vai nos pagar metade do valor na próxima quarta-feira e o restante quando receber o pedido. Me llamarás quando llegues, você vai me chamar quando você chegar. Esse me llamarás aqui também no sentido de você vai me chamar, você vai me ligar, vai me telefonar quando você chegar. Então, no sentido de ordem, como se fosse imperativo. Valor de aproximação. Em espanhol, o futuro pode expressar também a probabilidade. El teléfono sueña. Quem será a estas horas? O telefone toca. Quem será uma hora dessa? Mariano tendrá uns 40 anos. Uma possibilidade, uma probabilidade. O Mariano deve terá uns 40 anos, aproximadamente 40 anos. Ustedes me han compreendido ou alguma dúvida? Espero que vocês tenham compreendido o futuro. Realmente, o futuro indicativo é um tempo super simples de aprender e de estudar. Já sabem, ficando alguma dúvida, basta me mandar um e-mail falando qual a aula que vocês estão em dúvida, tá bom? Espero por vocês na próxima classe. Besitos a todas.